A sede do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Brasília foi palco para um momento de diálogo, oração, louvor e reflexões sobre a atualidade política do país, onde lideranças do PT, militantes e religiosos estiveram reunidos no 4º Encontro Nacional de Evangélicos do PT, com o tema MISPA, Fé, Justiça, Democracia e as Eleições 2026. A atividade teve como foco fortalecer a participação dos evangélicos na construção de um Brasil mais justo, democrático e solidário. Na abertura do evento, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, defendeu a aproximação entre a sigla e as comunidades evangélicas, afirmando que há mais convergências do que divergências entre os valores do evangelho e as pautas de justiça social defendidas pelo partido. Se é isso que nos move, qual o distanciamento entre aquilo que nos move e o que move a fé de quem de fato tenta vivenciar o evangelho, quem de fato tenta vivenciar o Cristo? Onde é que está a contradição entre nós e as comunidades evangélicas? O nosso projeto de mundo, que nós queremos o fim da fome, da miséria, da exclusão social, queremos construir uma sociedade de igualdade de direitos. Então, onde é que está essa diferença? Onde é que está esse distanciamento? Acho que essa é a reflexão central que nós temos que fazer. O nosso projeto de mundo é o projeto das comunidades evangélicas. Então, se nós fizermos um debate franco, fraternal, de achar as nossas convergências e não alimentarmos as nossas divergências, eu tenho certeza absoluta que tem muito espaço para a gente conversar. Por outro lado, o dirigente destacou que esse diálogo deve ocorrer com respeito à fé, sem transformar espaços religiosos em palanques eleitorais. E a pessoa não está separada do militante, né, que atua no espaço político. O ser humano ele é íntegro, ele é uma coisa só. Então, nós também nos aglutinamos e nos mobilizamos pela identidade. Isso é algo legítimo. Mas nós transformarmos os encontros religiosos em palanques eleitorais, evidente, o presidente Lula está correto, isso diz respeito à fé. Porque não é todo mundo que está naquele espaço que tem a opção eleitoral dos líderes que levam, muitas vezes, dos líderes religiosos que levam lideranças políticas. Isso afronta a pessoa que está ali, que está ali por um motivo religioso, não está ali por um motivo eleitoral. Então, é uma fala emblemática e é a partir dela que eu penso que nós temos que começar a fazer esse diálogo. Presbiteriana, a deputada Benedita da Silva, do PT pelo Rio de Janeiro, coordenadora do Núcleo Evangélico do PT, falou sobre a trajetória do grupo e criticou o uso político da fé pela extrema-direita. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras foi quem teve essa iniciativa de formar os seus núcleos evangélicos, não para combater os evangélicos que não nos apoiam, mas para combater exatamente essa extrema-direita que se apossou dos nossos púlpitos e hoje nós substituímos a figura que para nós é emblemática, é a nossa figura, que é Jesus Cristo, e nós colocamos um Barrabás para estar dialogando com a nossa base. Esse núcleo evangélico, que não nasceu de ontem, nasceu muito, mas muito antes da primeira eleição de Lula, que foi acumulando e nós acumulamos e hoje nos tornamos uma realidade e nos tornamos uma referência nos nossos estados. Que Deus possa iluminar a cabeça de cada um, de cada uma. O 4º Encontro Nacional dos Evangélicos do PT debateu estratégias de mobilização, comunicação e atuação política para as eleições de 2026, alinhando valores da fé cristã à defesa da democracia e da justiça social. A secretária nacional de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do PT, Lucinha Barbosa, ressaltou a necessidade desse trabalho para reverter esse estigma negativo que a extrema-direita utilizou para prejudicar a imagem da esquerda. Esse setorial que vem organizando a nossa militância petista, não só os evangélicos, que organiza a nossa militância, que acredita na fé. O nosso setorial interreligioso vai cumprir um papel importante e determinante, porque a extrema-direita
sem dó nem piedade, macumunou em nós a militância de esquerda de que é essa contradição. Nós vamos fazer o trabalho na militância, desconstruindo isso e no conjunto da sociedade, fazendo o bom combate, com muita fé em Deus, com muita persistência e quebrando esse estigma que botaram na esquerda. A senadora Elisiane Gama, do PT pelo Maranhão, recém-filiada ao partido, que é evangélica da Assembleia de Deus e de família de pastores, também ressaltou os valores do Evangelho e dos princípios defendidos pela sigla. Estou muito feliz de fazer parte desse partido, o partido que olha a essência do que é o Evangelho da Cruz, o Evangelho de Cristo. Quando nós tivemos o nascimento da igreja primitiva, Jesus ele priorizou exatamente as minorias, Jesus priorizou a igualdade social, Jesus priorizou um olhar realmente pleno para todos, né? Quando alguém chegou para ele e perguntou o que deveria ser feito para segui-lo, ele disse, olha, vai e vende tudo que você tem e me segue. E o nascimento da igreja primitiva, ela foi feita em cima de uma abertura de mão das individualidades, né? Dos recursos individuais. As pessoas tinham o que tinham e vendiam tudo para dividir entre si e promover justiça social. Então, acho que isso é a essência do Evangelho da Cruz. Jesus não esteve ao lado dos ricos e poderosos, né? Ele esteve ao lado dos excluídos da sociedade, dos abominados, daqueles que eram rejeitados pela população. Foi para eles que Jesus Cristo veio. E é exatamente para eles que nós precisamos fazer a coisa pública. O encontro dos evangélicos do PT teve a participação de autoridades como a primeira-dama Janja, além de pastores e evangélicos de partidos do campo progressista. Reportagem Denise Coelho.